seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula, onde eu vou te explicar aqui como fazer esta prova do Reading do IELTS. Se você não me conhece, meu nome é Jean Carla, eu sou instrutora TOEFL, IELTS e também criadora dos cursos de inglês e espanhol instrumental para provas de proficiência. E hoje eu vou ser a sua mentora IELTS aqui nesse Reading. Vou te explicar tudinho como fazer, como proceder à realização dessas questões. Então, nós vamos começar aqui com The History of Pencil IELTS Reading with Answers. Eu vou deixar para vocês o link do site onde eu peguei o reading e as respostas, mas eu já vou te avisando que nem todas as respostas que eles fornecem lá estão corretas. Então, nós vamos realizar aqui juntos esta prova. Este é o vídeo parte 1, tá? E nessa semana ainda eu vou liberar a segunda parte deste vídeo, porque vai ficar uma aula muito longa, então eu preciso de mais tempo para concluir tudinho aqui e ficar muito claro para você como realizar esta prova. E se você precisa fazer um preparatório para o IELTS ou para o TOEFL, entre em contato no link aqui da descrição também, que eu posso te ajudar, porque já são quase 30 anos preparando alunos para provas de proficiência em inglês para o mestrado ou doutorado, ou para os exames TOEFL e IELTS. Então, você entra em contato comigo que você vai saber tudinho sobre a mentoria TOEFL ou IELTS. E daqui a pouco eu vou te explicar a minha proposta para a mentoria. Então, fica aqui comigo, que daqui a pouquinho eu já te explico direitinho como que funciona. A gente tem que ler bem calmamente as instruções para entender o que fazer. Então aqui está dizendo: This IELTS reading passage explores the fascinating history of the pencil, tracing its origins from the discovery of graphite to its modern-day applications. The passage delves into the materials used to create pencils, the evolution of pencil design, and the diverse uses of pencils throughout history. By understanding the history of the pencil, you can enhance your knowledge of the world around you and improve your IELTS reading skills. Então, gente, aqui eles estão dando um resumo do que você vai ler. Então, aqui você tem explicando, né, que a passagem, o texto vai explorar a fascinante história do lápis, rastreando as origens da descoberta do grafite até as aplicações do modern day, dos dias de hoje. A passagem, ela vai mergulhar, né, ela vai focar nos materiais usados para criar os lápis. Você tem todo um resuminho de tudo que o texto vai fazer. E aqui está dizendo o seguinte: ao entender a história do lápis, você pode melhorar ou aumentar, é a mesma coisa de improve, enhance, o seu conhecimento de mundo e melhorar os seus skills, né? Reading skills, as suas habilidades de leitura. Então vamos começar aqui, gente, com as questões, certo? Nós vamos ver aqui o primeiro exercício. Esse é um tipo de reading do IELTS, tá? Então são as questões de 1 a 4. For each answer, choose one word only from the passage. Fill in the blanks 1 to 4 on your answer sheet with your answers. Então vamos ver. Você vai precisar aqui de escolher uma palavra como answer, como resposta, mas esta palavra ela tem que estar no texto, ok? Então você não pode criar um sinônimo, não pode tentar entender o texto e come up, tipo assim, aparecer aí, criar do nada uma palavra que pode ser colocada aí. Então, o que acontece às vezes é que o aluno não tem, né, o candidato ele não tem velocidade de leitura suficiente para ler o texto, para encontrar as respostas, e aí começa a criar assim alguma coisa que pode casar direitinho com a questão, mas que não é o que está sendo pedido. Então, muita atenção à orientação aí do enunciado. A gente vai ver aqui, ó, graphite was discovered beneath a... Então, grafite foi descoberto, beneath quer dizer por baixo de o quê? Então, a gente vai ler aqui a questão 1, que eu já marquei aqui pra gente no texto, para ficar mais fácil, né? Já estudei todo o texto, já resolvi a questão, as questões, e aí agora eu vou
entregar tudo mastigadinho para você. Então, aqui a gente tem, ó, local, um pouquinho antes, né? A gente tem o início da história, começou com lightning. Lightning é um relâmpago. Graphite, né, o grafite. O material principal para produzir lápis foi descoberto em 1564 em Borrowdale, na Inglaterra, quando lightning struck. Quer dizer, um relâmpago, um raio, né, que seria a gente relâmpago, acho que é o que a gente vê. Um raio atingiu uma árvore local, quer dizer, na região. Local people found out, então as pessoas da região, do lugar, porque local é um adjetivo, não se deixe enganar, não quer dizer lugar, place. Então as pessoas da região, olha, tá bem essa palavra people, da região, encontraram a substância preta spotted at the root. Então aqui, gente, muita atenção, porque eu tenho onde encontraram. Spotted at the root. Então ela localizada na raiz de uma, o quê? Unlucky tree, uma árvore azarada, né? Que ela was different from burning ash of wood. Taraná. Então, vamos supor que você não sabe o que está aqui, depois disso não tem problema, tá? Então, depois você vai poder pegar o texto, né, o link que eu vou colocar aqui para você. Você vai poder dissecar todo o texto, encontrar as palavras que você não conhece, estudar realmente. Mas vamos fazer de conta que você está fazendo a prova e você não tem como ficar ali olhando tudo, gente, não vai dar tempo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Voltar aqui, agora eu vou mostrar para vocês os slides, onde eu coloquei algumas das respostas. Então, veja bem, então, o grafite foi descoberto por baixo de uma árvore. Was discovered beneath a tree. Então, está aí uma palavra que tem no texto, porque a tree está no texto. Agora, a próxima questão é: it was filthy. Eu acabei puxando de lá do texto e já marquei lá o que é filthy. Então, veio assim, coloridinho. It was filthy to use in Borrowdale because it was... Então, vamos ver o que significa filthy. Eu coloquei filthy como imundo, sujo, né? Então a gente vai voltar lá no texto. Então muita calma aí, porque eu vou ficar para lá e para cá para você entender, né? Então a questão 2 está aqui, ó. It was soft. O que era soft? Soft é macio. A gente está falando do material, da substância que foi localizada, a substância preta, né, negra, que foi localizada ali na raiz da árvore. Era macio, thus, portanto, deixava marcas everywhere. Então, esse material, que é grafite, ele deixava marcas por todo lugar, por toda parte. Então, aqui a gente precisa, né, entender que filthy significa sujo, imundo, e por isso você vai entender que a questão está pedindo a palavra soft. It was filthy to use in Borrowdale because it was soft. E aí, portanto, deixava marcas por toda parte, como aparece no texto. Agora, a questão 3, vou mostrar para vocês a resposta, porque a gente analisa o texto, e a questão 4 também. Vai ficar mais assim, produtivo aqui para mim, em vez de eu ficar indo e voltando. Graphite was used by ancient people to sign sheep. Para assinar, ficou estranho isso aí, para assinar ovelha. A gente já vai entender lá no texto. People discovered graphite mines in Britain. Então, as pessoas descobriram minas de grafite na Grã-Bretanha. Então, nós vamos ver aqui no texto as respostas. Então, quando a gente caminha aqui para essa questão 3, olha, it was soon put to use by locals in marking their sheep for ownership and calculation. A gente tem que fazer o seguinte, ir lendo toda a questão e analisar. Qual questão que eu estou buscando? Era usado para fazer o quê? Para assinar. Eles usaram aqui uma espécie de paráfrase, que não era bem assinar, né, gente? Não era escrever o nome, mas colocar as iniciais, que era um tipo de assinatura na época, então não deixa de ser. Então, was soon put to use, colocada em uso pelos locals, pelas pessoas, né, daquele lugar, para marcar suas ovelhas. E aí, para marcar para ownership, para saber de quem era a ovelha, e também para calcular quantas ovelhas a pessoa tinha. E a questão 4, quando a gente continua lendo, está dizendo o seguinte: Britain turns out, resulta ser a major country, major e um importante país onde as minas de grafite podem ser detectadas e
desenvolvidas. Então, aqui a gente tem a resposta 4, que são minas. Então, quando a gente analisa, a gente vê que faz sentido. A gente analisar que grafite foi descoberta embaixo de uma árvore, ela era algo sujo, né? Por isso, porque ela era macia demais, grafite foi usada para marcar as ovelhas, e as pessoas descobriram minas de grafite na Grã-Bretanha. Então aí já está sintetizado o primeiro parágrafo e o segundo também, né? Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre a minha mentoria para o TOEFL ou IELTS. O que você vai ter acesso? Olha, você vai ter acesso ao melhor treinamento para realizar o seu sonho acadêmico ou profissional. Te interessa ter um resultado assim? Logicamente, se você tem um sonho de melhorar a sua carreira, a sua vida profissional, acadêmica, esse é o melhor caminho para você buscar aí uma aprovação no IELTS ou no TOEFL, né? Eu vou te oferecer acesso às estratégias certas para você estudar e resolver a prova com segurança. Só de TOEFL eu já tenho mais de 24 anos e mais recentemente, agora nos últimos 3 anos de IELTS. Então, a gente tem aqui, olha, aulas em tempo real, 100% do tempo comigo pelo Zoom, com 4 pessoas com o mesmo foco. Então, são 5 pessoas no máximo numa turma, né, com foco seu e aprovação. Módulo 1, 5 aulas focadas no speaking, 5 aulas focadas no listening, 5 aulas focadas no reading, e o módulo 4, 5 aulas focadas no writing. Agora, se você, principalmente que você que vai fazer o IELTS, não sei se você sabe, você pode fazer o retake, você pode refazer uma das habilidades que você foi mal. Então, se é o seu caso, você precisa apenas fazer o treino, de repente, para o speaking e o listening, ou para o listening e o reading, você pode também fazer a compra da mentoria com foco apenas nessas aulas do listening ou do reading ou do writing, não faz diferença, tá? Agora, para você que vai fazer a prova pela primeira vez, é bom você se preparar de uma forma mais completa. Agora, quem precisa fazer o retake do IELTS, esse caso é só do IELTS, tá? O TOEFL não permite, por enquanto, refazer uma das habilidades. Então, eu te aconselho fazer a prova, né, um preparatório completo. Quanto que vai custar? Gente, o seu desconto ele pode ser de até R$ 1.260, depende da forma como você vai fazer o pagamento. E você clicando aqui, você conversa diretamente com uma pessoa que vai, né, uma pessoa do administrativo da escola que vai te encaminhar para a forma melhor de pagamento ou até mesmo para a compra do melhor curso para você. Se é o curso completo, se é um crash course, fazendo aí só apenas algumas das habilidades, então você pode conversar direto aqui no WhatsApp. Você vai pagar 8 parcelas de R$ 510 ou 3.420 à vista. Né? Gente, e aí você fala, é caro. Gente, tudo que tem qualidade é caro. Não tem nada que tenha boa qualidade excelente, que vai ser barato para você. Tudo isso, gente, envolve anos de pesquisa, de estudo, compra de material, acesso a vários cursos que vão formar um examinador ou um preparador do TOEFL ou IELTS. Então, a minha formação não ficou barata também. Então, o que eu estou dando para você aqui, te oferecendo, é a oportunidade de alcançar o seu sonho, tá? Então, isso aí eu acho que não tem preço. Além das aulas, você também terá acesso aos seguintes bônus no valor de R$ 1.174. Isso é para quem faz a compra do curso completo, tá? Mas a gente também pode conversar, se for o caso de você comprar um crash course só para treinar listening e speaking, algum desses bônus para você. Então, curso de pronúncia, olha, ele é R$ 547, você vai pagar zero. O bônus 2 é o módulo extra com 3 videoaulas para te dar uma base geral sobre o writing. Então, videoaulas, né, no caso, são gravadas. E o bônus 3, que são 4 correções de redações individuais, que elas custam R$ 480, você vai pagar zero. Então, aqui um pouquinho sobre mim e um pouco sobre o que a mentoria vai te oferecer. Vamos ver as demais questões, que são de 5 a 7, é como um resumo, um pequeno resumo aí de parte do texto. Então, a gente tem a palavra mines have been discovered and developed in the United Kingdom more than in any other country. De repente, você já pode ter uma ideia da leitura do primeiro e metade do segundo parágrafo, que o que pode caber, que tipo de mina que a gente está falando. Então, de repente, né, pode ser o que você está pensando. Então, vamos ver. A pencil, on the other hand, que quer dizer por outro lado, was invented much later. Então, o lápis foi inventado bem mais tarde.
Because graphite is so tarará, it must be protected. Italians first wrapped graphite tarará, in string or sheepskin for stability, resulting in the world's first pencil. Então, aí chegou até a criação do lápis, a explicação. Então, vamos dar uma olhada no parágrafo aqui no texto para a gente ver quais são as palavras que a gente precisa. Então, questões de 5 a 7. Aí vamos supor que eu estou fazendo a prova, né? A gente está aqui resolvendo a prova e a gente precisa encontrar essas questões aqui. Na questão 4, é esse trechinho todo que está aqui, gente. A Grã-Bretanha, né, resultou em ser um país importante onde as minas de grafite podem ser detectadas e desenvolvidas. O que você está achando que é lá na frente, que está mais, pode ser grafite, né? Minas de grafite. E aqui está explicando como o grafite é macio, it requires some form of encasement. Encasement, né, que é revestimento ali. Aí fala o trechinho da Itália. Na Itália, graphite sticks. Então, aqui a gente tem os sticks, que são os bastõezinhos de grafite, foram inicialmente wrapped in string, foram embrulhados em cordas, em barbantes, né? E o sheepskin, que é a pele de ovelha, para estabilidade, tornando-se talvez, perhaps, o primeiríssimo, né, lápis no mundo. Então, nós temos aqui, minas de grafite foram descobertas e desenvolvidas no Reino Unido mais do que em qualquer outro país. A pencil, on the other hand, tá vendo? O jeitinho que tá lá, foi inventada muito mais tarde. Porque o grafite é tão, né, so soft, tão macio, ele deve ser protegido. Então, essa palavra protected, ela tá substituindo a palavra que apareceu lá no texto. A gente vai voltar lá para ver. Os italianos, primeiro, eles enrolaram grafite, os sticks, os bastões de grafite, em barbantes ou cordas, taranã, resultando no primeiro lápis do mundo. Então, aqui está um resumo do que a gente viu. Então, a gente analisou aqui, olha, algum tipo de encasement, que seria protection. E aí fala direitinho, olha, taranã, do jeito que está aqui, certo? Então, aí a gente completou a anotação. Agora, muita atenção para essa questão, que essa questão costuma irritar um pouco os alunos por causa desse not given. Então, do the following statements agree with the information given in the reading passage? In boxes 8 to 13 on your answer sheet, write true. Gente, é para escrever, tá? Escreva true, não coloca só T. False, not given, nada de colocar NG. Então, true, false, not given.